Olá, boa noite, tudo bom? Mais uma vez aqui estamos para poder falar um pouco da palavra de Deus e poder compartilhar do seu amor, compartilhar das suas misericórdias e das suas bênçãos também que Ele tem para derramar sobre cada um de nós. Como é que você está? Como é que foi o seu dia? Um dia, creio eu, de muito trabalho, né? Mas estamos felizes porque estamos vivos, estamos com saúde e temos a oportunidade de falar de Deus, temos a oportunidade de falar do seu amor e das maravilhas que Ele tem feito, não é verdade? Queria convidar você, antes da gente abrir a palavra de Deus, para a gente poder orar. Pode ser? Feche seus olhos, por favor. Pai querido e amado Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado porque o Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor esteve conosco nas situações adversas que a gente passou, em decisões, em problemas que a gente passou. E muito obrigado porque o Senhor esteve conosco, o Senhor nos orientou. E obrigado porque nesse momento também o Senhor se faz presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar os seus filhos nesse momento, aqueles que estão assistindo esse vídeo, para que eles também possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Não sei a hora que eles vão assistir esse vídeo, mas que a hora que eles assistirem, eles possam ser tocados e reconhecerem o Senhor como Deus e como Pai. Venha nos usar nesse momento, que a Tua palavra possa estar com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje eu queria compartilhar um pouco com você sobre uma situação, talvez é uma história que você já até tenha ouvido falar. Hoje, se você pudesse conversar com Deus pessoalmente, tá? Eu sei que você talvez faça isso em oração, mas se Deus hoje aparecesse para você e perguntasse: filho, o que é que você quer que eu faça por você? O que é que você quer de mim? O que você diria para Ele nesse momento? O que você falaria para Ele? Você pediria algo a Ele sobre sua saúde, sobre sua área, vida financeira, sobre sua família, sobre sua saúde? O que você pediria a Deus nesse momento? Se Ele perguntasse para você, se você pudesse ouvir a voz de Deus agora nitidamente no seu ouvido e falasse: filho, o que eu posso fazer por você? Sabe, muitas das vezes Deus ele fala conosco, só que a gente muitas vezes pelo nosso corre-corre do dia a dia, muitas vezes pelo nosso pecado, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Deus ele sempre está aí, como Ele está agora nesse momento aí do seu lado, te ouvindo e querendo falar com você. E querendo saber o que Ele pode fazer por você. Sabe, Deus é um Pai maravilhoso, um Pai, um amigo, um Deus que cuida de cada um de nós. E Ele tem o prazer de ajudar os seus filhos. Ele tem o prazer de poder fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer. Sabe, a vontade de Deus como um Pai é de dar tudo aquilo que a gente precisa. Sabe, só que muitas das vezes o mundo que vivemos nos impede de receber as bênçãos de Deus. O nosso corre-corre, as nossas aflições, o nosso pecado, a nossa angústia, acaba nos afastando das bênçãos de Deus. Pois a palavra de Deus diz que Deus tem um céu, uma janela, Ele gostaria de abrir as portas dos céus e derramar suas bênçãos. Só que, como eu falei, muitas das vezes o que passamos e o que estamos vivendo nos impede de receber essas bênçãos. E aqui no livro de Marcos, capítulo 10, tem a história de um homem que você talvez já tenha ouvido, como eu falei, a cura do cego de Jericó. Né? Aqui conta a história de um homem que durante muito tempo, Bartimeu, muito tempo, estava cego, vivendo numa vida, naquela época, uma pessoa que era doente, cego, aleijado, paralítico, o que fosse. Ela era considerada como uma pecadora. Às vezes diziam que ela estava assim porque ela pecou ou porque os seus pais pecaram. E assim as pessoas a condenavam por isso, sabe? Era uma vida muito difícil. Era uma vida de angústia, de lutas. E Bartimeu, creio eu, que não era diferente. Só que Bartimeu ele ouviu falar muitas e muitas vezes sobre Jesus, o Deus que podia curá-lo, o Deus que curava, que ressuscitava mortos, sabe? O Deus que podia fazer grandes maravilhas. O Deus que ouvia aquelas pessoas que estavam precisando. Naquela época, muitas pessoas que eram religiosas, os líderes da sinagoga, eles se achavam os maiorais, se achavam homens que não tinham a obrigação de ajudar ninguém que estivesse passando por necessidade ou doente.
As pessoas eram desprezadas pelos membros da igreja naquela época, por alguns, não todos, mas os líderes assim agiam. E quando Bartimeu viu que havia um Jesus, um homem que podia ouvi-lo e que podia curá-lo se fosse da vontade dele, ele ficou com muita vontade de conhecer esse Jesus. Ele tinha muita vontade de conhecer esse Deus maravilhoso. E aqui no capítulo 10 do livro de Marcos, abra sua Bíblia, por favor. Se você puder, abra sua Bíblia nesse momento e vamos ouvir um pouquinho o que Deus tem para falar para mim e para você nessa noite. E aqui no verso 47 diz assim: E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí continua no verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes nós estamos assim, não é verdade? Estamos gritando, clamando a Deus, chorando muito, dizendo: Senhor, olha para mim. Cristo Jesus, olha para mim, por favor, me ajuda. Não é assim que a gente está vivendo muitas das vezes? E aí no verso 49, fala assim: Parou Jesus e disse: Chamai-o, chamai-o. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançaram de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. E no verso 52 diz: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Muitas vezes estamos clamando por Jesus, pelo poder de Deus. Muitas vezes estamos clamando por uma única bênção de Deus. Uma única bênção. E passamos, às vezes, dias, semanas, meses e até anos aguardando uma bênção de Deus. Mas sabe, Deus, Ele sabe e Ele conhece o seu coração muito bem. E como um Pai e como um Deus que sabe todas as coisas, um Deus onipresente que conhece o que você está vivendo e o futuro de como vai sua vida, Deus sabe o melhor que Ele tem para você. Deus sabe o melhor que pode ser alcançado na sua vida. E aí eu queria dizer para você o seguinte: muitas das vezes a gente chora, a gente lamenta, mas olha, Deus não prometeu que a gente teria uma vida de bonança a vida toda, principalmente depois que a gente conhecê-lo. Mas Jesus prometeu estar conosco todos os dias. E se você quiser uma bênção de Deus, e a gente reclama: poxa, Deus não está me ouvindo, Deus não está querendo saber da minha vida, mas você já parou para pensar no seu alimento que você tem hoje? No dia que você acordou, você trabalhou, foi para a escola, fez seus afazeres de casa, não sei, alguma coisa que você fez hoje, e você está agora aqui assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra de Deus. E eu te pergunto: você acha mesmo que Deus não gosta, que Deus não está ouvindo as suas preces? Você acha mesmo que Deus não está olhando para você, que Ele não está cuidando de você? Como um pai cuida de um filho? Jesus está de braços abertos hoje para poder te receber. Conta uma história de um homem que uma vez ele foi acusado injustamente por um crime. E ele foi condenado à prisão perpétua. Aquele homem chorou muito, gritou muito, desesperado: poxa, por que fizeram isso comigo? E as provas o condenaram. A sua esposa todos os dias ia visitá-lo. Sempre que podia, ela ia visitá-lo. Só que ele parou uma vez para pensar e: poxa, eu vou passar a vida toda aqui, eu vou desgraçar a vida da minha esposa, eu não quero mais isso para ela. E aí, um belo dia, ele escreveu uma carta para ela. E na carta dizia o seguinte: querida esposa, eu te amo muito. Por te amar muito, eu não quero fazer mais você sofrer. Eu não quero que você faça parte dessa história da minha vida tão negativa. Na minha vida aqui, dentro dessa prisão, não tem mais nada para te oferecer. Temos 2 filhos. Faça o seguinte: tente conseguir uma pessoa que te ame. Reconheça, descubra alguém que te ama, que possa te respeitar, que possa cuidar dos nossos filhos, que possa amá-los. E viva com ele, case com ele. Tenha uma vida feliz. E esqueça-me. Ele pegou a carta e despachou a carta. Passaram-se muitos meses, muitos e muitos meses. E de repente, a justiça foi reconsiderar aquele caso e viu que aquele homem era inocente. E agora, como explicar para aquele homem que ele era inocente? A justiça chegou até ele e explicou: olha, você foi inocente, foi inocentado. Descobrimos que a pessoa realmente que fez o grande mal não foi você. E aquele homem agora
feliz e ao mesmo tempo triste, porque ele amava a sua esposa, mas como ele ia voltar agora para casa depois de ele ter dito para ela encontrar uma outra pessoa, de ir embora, deixar os filhos dele serem criados por outro pai? Ele teve uma ideia: vou mandar uma outra carta para ela. E ele escreveu uma carta, e naquela carta dizia o seguinte: querida esposa, não sei se você ainda está sozinha, não sei como é que você está, não sei se você ainda está aqui na cidade onde morávamos, mas a justiça me absorveu da minha condenação. Gostaria muito de voltar para casa, mas se você estiver casada, eu não quero atrapalhar, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tomar o trem de volta para a cidade onde morávamos, e antes de chegar à estação onde morávamos, ali tem um pinheiro. E quando eu chegar naquele pinheiro, eu vou olhar para aquele pinheiro, e se ali tiver um lenço vermelho bem no alto dele, eu vou aceitar como a sua decisão de que eu possa voltar para casa. Mas se não tiver nenhum lenço vermelho ali, eu vou passar da nossa estação e vou embora, eu vou esquecer você para sempre. E assim foi. Ele te passou a carta, e quando chegou o dia de ele ir embora, ele tomou o seu trem com o coração muito apertado, muito angustiado, e foi. E o trem, a cada estação que se aproximava daquele pinheiro, ficava mais angustiado, mais apertado ficava o seu coração. E quando foi se aproximando daquele pinheiro, do lugar onde ele tinha falado com sua esposa, quando ele olha para aquele pinheiro, lá estava o pinheiro. Só que lá não havia um lenço vermelho, mas havia dezenas de lenços vermelhos, centenas de lenços vermelhos, milhares de lenços vermelhos, e cada um dizendo para aquele homem: eu te amo, volta para casa, volta para mim. Sabe, Deus está dizendo para mim e para você hoje que Ele está de braços abertos. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o quão distante você está, não importa o pecado que você está passando, a luta, Deus, Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele está de braços abertos. Aqueles lenços são o sangue de Cristo derramado por você na cruz. Cada gota de Deus, de Jesus derramado na cruz, tem uma importância muito grande. Esse sangue foi derramado por mim e por você. Se assim como Bartimeu, pergunte a Jesus: Senhor, ouve minha oração nessa noite? Estou impuro, estou com dificuldades, estou com lutas, estou com pecado, sou miserável, mas eu quero te servir, eu quero ser teu. Entregue seu coração a Jesus, não deixe passar esse momento, tá ok? Que Deus possa te abençoar muito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Muito obrigado por saber que o Senhor sempre está disposto a nos ouvir, sempre está disposto a nos ajudar. Por favor, Senhor, que o Senhor possa tomar o seu filho, a sua filha nesse momento, que está indeciso, que ainda não tomou uma decisão ao teu lado, Senhor. Por favor, que o Senhor possa trabalhar no seu coração, continuar trabalhando, e Ele possa tomar essa decisão enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda não se fechou. Por favor, que o Senhor possa abençoá-lo. O Senhor sabe das lutas que ele está passando, das dificuldades, coisas que atrapalham a sua espiritualidade, coisas que atrapalham dele chegar mais perto de Ti, de ter uma intimidade maior com o Senhor. Por favor, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento. Toma o seu coração e a sua vida e transforme, ó Pai, que os seus santos anjos possam estar acampados ao redor dele e do seu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, tá ok? Uma ótima noite. Eu gostaria só de pedir que, por favor, compartilhe esse vídeo, dá o seu like aí, tá bom? E compartilhe, se inscreva no canal, ative os sininhos para que você possa estar recebendo os outros vídeos também, tá ok? O nosso objetivo é pregar a volta de Jesus. Jesus está voltando, prepare-se. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.